Hoje nós vamos falar de um outro inotrópico que está disponível para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Hoje a gente vai comentar sobre milrinone. Milrinone é um inotrópico positivo que pode ser utilizado então para um paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada ou num pós-operatório de cirurgia cardíaca ou para aquele paciente que está aguardando um transplante cardíaco. Ele tem um efeito de inotrópico positivo e também de vasodilatador. Diferente da dobutamina, que tem um efeito agonista beta-adrenérgico, o milrinone vai ter um efeito como inibidor de fosfodiesterase 3. Então ele vai exercer seu efeito inotrópico positivo sem ter um efeito tanto de cronotrópico positivo, de aumentar a frequência cardíaca. Ele tem também uma ação vasodilatadora, permitindo então reduzir tanto a pré como a pós-carga. Inibindo então a fosfodiesterase 3, a gente vai ter uma redução da degradação de AMP cíclico. Tendo mais AMP cíclico dentro da célula, isso vai ativar a proteína quinase A, que vai atuar nos canais de cálcio, aumentando o fluxo intracelular de cálcio. Com mais cálcio dentro da célula, a gente vai ter um aumento da força de contração miocárdica. Então ele vai conseguir exercer o efeito inotrópico positivo sem envolver o sistema adrenérgico, que é importante para muitos pacientes conhecer, porque a grande maioria vai estar utilizando algum beta-bloqueador. O milrinone tem um início de ação em 5 a 15 minutos e tem uma duração de ação de 3 a 5 horas. Então ele vai precisar ser utilizado por via endovenosa contínua, em bomba de fusão. Tem uma metabolização hepática em torno de 12% da droga e tem uma eliminação renal em torno de 83% da droga, e por isso vai precisar de um ajuste para a função renal. A apresentação do milrinone é um frasco ampola de 20 ml, que tem 1 mg por ml. Geralmente a gente vai diluir esse frasco de 20 ml em 80 ml de soro glicosado a 5% e vai colocar em bomba de fusão contínua. Geralmente a gente faz um ataque de 50 microgramas por quilo para correr em 10 minutos, mas a gente tem que lembrar que essa droga é hipotensora, então se a pressão estiver no limite, muita gente acaba evitando de usar essa dose de ataque. A dose de manutenção vai ser 0,375 a 0,75 microgramas quilo minuto. Alguns cuidados em relação ao manejo da droga: a gente pode diluir em soro glicosado a 5%, mas pode ser diluído também em soro fisiológico a 0,9%, não tem problema. A gente pode infundir milrinone tanto por acesso central como por acesso periférico, e ele é incompatível com a furosemida, então a gente não deve administrar na mesma via da furosemida. É importante lembrar que o paciente com insuficiência descompensada muitas vezes está com furosemida associada. E para quem que a gente deve evitar utilizar o milrinone? A gente deve evitar utilizar para pacientes com hipersensibilidade à droga. Uma outra contraindicação clássica é para pacientes isquêmicos. A gente teve um estudo chamado OPTIMI, com quase 1.000 pacientes, que testou milrinone contra placebo e mostrou no grupo de pacientes isquêmicos que já tiveram uma doença coronariana aguda, por exemplo, que esses pacientes tinham um pior prognóstico, tinham uma piora de sobrevida utilizando milrinone. Então a gente não deve utilizar para esse grupo de pacientes. A gente deve evitar também para pacientes com estenoses valvares, como estenose aórtica ou estenose pulmonar grave. Deve tomar cuidado em algumas outras situações, como para pacientes hipotensos, que a gente sabe que vai exercer um efeito ainda mais hipotensor utilizando a droga. Além disso, a gente não deve associar milrinone com nenhum outro inibidor de fosfodiesterase 5, como por exemplo a tadalafila ou sildenafil. Em relação a efeitos colaterais do milrinone, o que a gente mais vê é a presença de arritmias ventriculares, em torno de 10% dos pacientes. Então a gente pode ter uma piora de arritmia ventricular utilizando milrinone. Além disso, é comum a gente ver também uma piora de arritmia supraventricular. Então tem que tomar cuidado no paciente, por exemplo, com FA, o ideal é a gente controlar a frequência antes de iniciar o milrinone. Pode dar hipotensão, obviamente, pode dar angina e pode dar cefaleia. Em relação ao uso na gravidez, milrinone é classe C. A gente não sabe muito da segurança do uso dessa medicação. Mas, para pacientes graves, muitas vezes o uso do milrinone pode ser necessário, e daí os benefícios podem ser maiores que os possíveis riscos para o feto. Em relação à amamentação, a gente também não sabe se passa no leite materno, então a orientação é evitar a amamentação se estiver utilizando milrinone. Então essas foram as dicas de como eu uso dessa semana. Espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando, todo dia um conteúdo novo aqui para vocês.